Oração da manhã. Se você chegou até aqui neste instante, não foi por acaso, foi o próprio Deus quem preparou este momento para você, porque Ele sabia que você precisaria ouvir esta palavra, que você precisaria estar diante da presença dEle nesta manhã, que você precisaria sentir o toque do céu sobre a sua vida. E eu quero que você saiba que esta oração foi destinada exatamente para o seu coração, para a sua casa, para a sua família, para tudo aquilo que você tem carregado em secreto, para todas as angústias que ninguém mais conhece, mas que Deus conhece profundamente. E é por isso que você está aqui, porque o Senhor quer falar com você, quer tocar em você, quer renovar a sua fé, quer abrir os seus olhos para que você veja que Ele jamais te abandonou. E que mesmo quando você se sentiu sozinho, mesmo quando você pensou que nada ia dar certo, mesmo quando as contas apertaram e o coração se encheu de medo, Deus estava ali, trabalhando nos bastidores da sua vida, preparando algo que você ainda não consegue ver, mas que está prestes a se manifestar, porque o tempo de Deus chegou e esta manhã marca o início de uma nova jornada. Uma jornada onde você vai aprender a soltar os fardos que não te pertencem, a deixar ir embora aquilo que te prende, a caminhar com leveza espiritual, com o coração liberto, com a mente renovada e com a alma cheia da presença do Altíssimo. E eu preciso que você entenda que tudo o que você vai ouvir agora não são apenas palavras bonitas, não são frases vazias, mas são palavras ungidas, inspiradas pelo Espírito Santo de Deus, que conhece cada detalhe da sua história, que sabe das suas noites em claro, que viu suas lágrimas caírem no travesseiro, que ouviu seus clamores silenciosos e que agora se move em seu favor para trazer cura, libertação, esperança, direção e prosperidade verdadeira à sua vida. Neste momento, eu quero que você pare tudo o que está fazendo. Eu quero que você respire fundo, que acalme o seu coração e que permita que o Espírito Santo ministre diretamente na sua alma, porque Deus sabe exatamente onde você está agora. Ele conhece as suas aflições financeiras. Ele sabe que você tem lutado para administrar os recursos que chegam às suas mãos. Ele vê quando você olha para as contas e sente aquele aperto no peito. Quando você se pergunta como vai pagar aquilo que precisa ser pago, como vai suprir as necessidades da sua família, como vai prosperar em meio a tantas dificuldades. E eu quero te dizer que o Senhor não trouxe você até aqui para te deixar no vazio. Ele não permitiu que você chegasse até esta oração para te deixar sem resposta. Pelo contrário, Ele quer te mostrar que a verdadeira prosperidade começa quando você entende que não se trata apenas de dinheiro, não se trata apenas de acumular riquezas materiais, mas se trata de sabedoria, de equilíbrio, de entender que o Senhor é a fonte de tudo, que Ele é quem abre as portas que ninguém pode fechar, que Ele é quem derrama abundância sobre aqueles que confiam nele, que Ele é quem ensina a administrar com prudência aquilo que Ele mesmo concede, porque de nada adianta ter muito se você não sabe cuidar. De nada adianta receber transbordo se você não tem a sabedoria de Deus para organizar, para planejar, para investir no reino, para abençoar outros e para garantir que a sua casa esteja edificada sobre a rocha firme da palavra de Deus. Agora, eu quero falar diretamente com você que tem carregado pesos que não deveria carregar, com você que tem se sobrecarregado com responsabilidades que não são suas, com você que tem permitido que a ansiedade tome conta da sua mente, que o medo governe as suas decisões, que a amargura se instale no seu coração. E eu quero te dizer que chegou a hora de você soltar tudo isso, porque a palavra de Deus em Hebreus, capítulo 12, versículo 1, nos ensina que devemos deixar de lado todo o peso e todo pecado que facilmente nos envolve e correr com perseverança a corrida que nos está proposta. E sabe por quê? Porque você não foi criado para viver uma vida pesada, arrastada, sufocada por fardos emocionais e espirituais.
Você foi criado para voar, para prosperar, para viver em abundância, para experimentar a plenitude do amor de Deus, para caminhar em liberdade. E isso só acontece quando você tem coragem de olhar para dentro de si mesmo e identificar aquilo que está te prendendo, aquilo que está impedindo o seu avanço, aquilo que está bloqueando as bênçãos de Deus na sua vida. E pode ser um hábito que você cultiva há anos, pode ser um relacionamento que te puxa para baixo, pode ser uma amizade que, em vez de te edificar, te destrói. Pode ser o tipo de conteúdo que você consome, as músicas que você ouve, os programas que você assiste, as conversas que você alimenta. Tudo isso tem impacto direto na sua vida espiritual. E se você quer experimentar o melhor de Deus, se você quer ver as portas da prosperidade se abrirem, se você quer caminhar em sabedoria financeira, se você quer ter discernimento para tomar as decisões certas, você precisa começar limpando a sua casa espiritual, removendo tudo aquilo que contamina, tudo aquilo que rouba a sua paz, tudo aquilo que te afasta da presença de Deus. E comente amém para ativar esta palavra sobre a sua vida, porque quando você declara amém, você está afirmando no mundo espiritual aquilo que Deus já está movendo. Você está abrindo o seu coração para receber tudo o que o Senhor preparou para você, e Deus honra aqueles que honram a sua palavra. Deus abençoa aqueles que creem, que confiam, que se posicionam em fé. E eu sei que você está crendo, eu sei que você está confiando, então declare amém agora mesmo e permita que o Espírito Santo comece a trabalhar profundamente no seu interior. Eu quero falar agora sobre algo que muitas vezes é um peso invisível na vida das pessoas, algo que a Bíblia alerta com clareza. E esse algo é o amor ao dinheiro, porque está escrito em 1 Timóteo capítulo 6, versículo 10, que o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E perceba que não é o dinheiro em si que é o problema, mas o amor desordenado por ele, a obsessão, a idolatria, quando o dinheiro passa a ocupar o lugar de Deus no coração, quando a busca por riqueza se torna o motor da vida, quando você está disposto a fazer qualquer coisa, a comprometer seus valores, a negligenciar sua família, a abrir mão da sua integridade só para conseguir mais e mais. E isso, meu irmão, minha irmã, é um peso terrível. É uma armadilha espiritual que tem destruído muitas vidas, que tem afastado muitas pessoas de Deus. Mas eu quero te dizer que existe um caminho diferente. Existe um caminho onde você pode prosperar, sim. Onde você pode ter abundância, sim. Onde você pode experimentar transbordo financeiro, sim. Mas tudo isso com equilíbrio, com sabedoria, com o coração voltado para Deus. Porque quando você busca primeiro o reino de Deus e a sua justiça, todas as outras coisas te são acrescentadas. E isso não é uma promessa vazia, é uma promessa bíblica, é uma promessa que se cumpre na vida daqueles que confiam, que obedecem, que colocam Deus em primeiro lugar em todas as áreas, inclusive na área financeira. Deus quer te ensinar a administrar os recursos que Ele coloca nas suas mãos. Ele quer te dar sabedoria para investir bem, para gastar com consciência, para poupar com inteligência, para dizimar e ofertar com alegria, para ajudar os necessitados, para ser canal de bênção na vida de outras pessoas. Porque prosperidade verdadeira não é só ter, é também saber dar, é também saber compartilhar, é também saber que tudo vem de Deus e que tudo pertence a Deus, e que nós somos apenas administradores daquilo que Ele confia a nós. E quando você entende isso, quando você vive isso, a sua vida financeira muda, as portas começam a se abrir, oportunidades que você nem imaginava começam a surgir, ideias criativas começam a vir à sua mente. Você começa a enxergar possibilidades, onde antes só via impossibilidades.
E isso porque o Espírito Santo de Deus está trabalhando em você, está guiando você, está te capacitando para viver em outro nível, um nível de excelência, um nível de prosperidade sustentável, um nível onde você não depende das circunstâncias, mas depende de Deus, que é imutável, que é fiel, que é provedor. Agora, eu quero que você pense nas pessoas que estão ao seu redor, nas amizades que você cultiva, nos relacionamentos que você mantém, porque a palavra de Deus nos alerta em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 33, que as más companhias corrompem os bons costumes. E isso é uma verdade profunda, porque por mais que você seja uma pessoa de fé, por mais que você tenha boas intenções, se você está cercado de pessoas que não honram a Deus, que vivem em pecado, que falam coisas negativas, que duvidam das promessas de Deus, que te desanimam ao invés de te encorajar, essas pessoas vão influenciar você, vão contaminar a sua mente, vão enfraquecer a sua fé. E por isso você precisa ser sábio, precisa ter discernimento, precisa avaliar com honestidade quem são as pessoas que estão ao seu lado. E, se necessário, precisa ter coragem de se afastar daqueles que não estão te levando para mais perto de Deus. E eu sei que isso não é fácil. Eu sei que às vezes são pessoas que você ama, que você tem histórico. Mas você precisa entender que a sua salvação, a sua saúde espiritual, o seu crescimento na fé, tudo isso é mais importante do que qualquer relacionamento humano. E Deus vai trazer pessoas certas para a sua vida, pessoas que vão te edificar, que vão orar por você, que vão te incentivar a buscar mais de Deus, que vão caminhar junto com você rumo à prosperidade integral, que é prosperidade na alma, no corpo, nas finanças, nos relacionamentos, em todas as áreas. E eu quero te convidar agora a fazer uma reflexão profunda, uma reflexão sincera. E eu quero que você se pergunte: o que eu tenho alimentado minha mente? O que eu tenho permitido entrar pelos meus olhos e pelos meus ouvidos? Porque Filipenses, capítulo 4, versículo 8, nos orienta a pensar em tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, que seja isso o que ocupe a nossa mente. E quando você compara isso com o que você tem consumido diariamente, seja nas redes sociais, seja na televisão, seja nas conversas, você consegue identificar se está alinhado com a palavra de Deus ou se está se contaminando com coisas que não edificam. E essa é uma avaliação que só você pode fazer. Ninguém pode fazer por você. Mas eu te garanto que quando você começa a filtrar aquilo que entra na sua vida, quando você escolhe consumir conteúdo que te aproxima de Deus, que te ensina, que te inspira, que te fortalece, a sua vida espiritual cresce, a sua fé se fortalece, a sua mente se renova e você passa a enxergar as coisas de uma forma diferente, com os olhos de Deus, com a perspectiva do céu. E isso muda tudo, absolutamente tudo. Curta esta oração para que ela alcance outras pessoas que precisam desta mesma palavra de transformação e esperança que você está recebendo agora. Porque quando você curte, você está permitindo que o algoritmo leve esta mensagem para outras vidas que estão clamando, que estão sofrendo, que estão precisando de um toque de Deus. E você pode ser instrumento para que isso aconteça. Você pode ser canal de bênção. E Deus vai te recompensar por isso. Deus vai honrar o seu gesto de amor e de generosidade espiritual. Chegou o momento de eu falar diretamente sobre a importância de cortar aquilo que te faz tropeçar. E Jesus foi muito claro quando falou em Mateus, capítulo 18, versículos 8 e 9, que se a tua mão ou o teu pé te fazem tropeçar, corta-os e lança-os de ti.
Porque melhor é entrares na vida manco ou aleijado do que tendo 2 mãos ou 2 pés, seres lançado no fogo eterno. E se o teu olho te faz tropeçar, arranca-o e lança-o de ti. Porque melhor é entrares na vida com um só olho do que, tendo 2 olhos, seres lançado no inferno de fogo. E é claro que Jesus não estava falando de mutilação física, mas estava usando uma linguagem forte para nos fazer entender a seriedade de remover da nossa vida tudo aquilo que nos leva ao pecado, tudo aquilo que nos afasta de Deus. E isso pode ser qualquer coisa, pode ser um vício, pode ser um relacionamento proibido, pode ser um emprego onde você é pressionado a agir de forma desonesta, pode ser uma ambição desenfreada que te consome por dentro, pode ser a ganância que te faz esquecer dos princípios de Deus. E por mais doloroso que seja, por mais difícil que pareça, você precisa ter a coragem de cortar, de se separar, de dizer não, de escolher a Deus acima de todas as coisas. Porque a verdade é que nada neste mundo vale a pena se isso te custar a sua alma. Se isso te afastar da presença de Deus, se isso te impedir de herdar a vida eterna. E eu sei que você sabe disso. Eu sei que no fundo do seu coração você sabe o que precisa fazer. Você sabe o que precisa abandonar. Você sabe do que precisa se afastar. E agora é a hora. Agora é o momento de você tomar essa decisão, de você se posicionar, de você escolher a vida, de você escolher a bênção, de você escolher caminhar nos caminhos do Senhor. E quando você faz isso, quando você corta o que precisa ser cortado, algo sobrenatural acontece, porque Deus começa a agir de forma poderosa na sua vida. Ele começa a abrir portas que estavam fechadas. Ele começa a trazer oportunidades que você nem esperava. Ele começa a derramar sabedoria sobre você, sabedoria financeira, sabedoria para administrar bem os recursos, sabedoria para tomar decisões acertadas, sabedoria para discernir o momento certo de investir, de poupar, de gastar, de semear. E isso é prosperidade verdadeira. Isso é abundância com propósito. Isso é transbordo que vem de Deus e não da sua própria força. E você vai perceber que quando Deus está no controle da sua vida financeira, quando você honra a Ele com os seus recursos, quando você é fiel nos dízimos e nas ofertas, quando você ajuda os necessitados, quando você investe no reino, Deus multiplica, Deus aumenta, Deus abençoa de uma forma que ultrapassa a sua compreensão. E não importa se você está passando por um momento de escassez agora, não importa se as coisas estão difíceis, porque Deus é especialista em mudar situações. Ele é o Deus do impossível. Ele é o Deus que abre caminho no mar, que faz água sair da rocha, que multiplica pães e peixes, que transforma desertos em jardins. E Ele pode fazer isso na sua vida também. Ele pode transformar a sua situação financeira. Ele pode te tirar do buraco. Ele pode te colocar em um patamar que você nunca imaginou. Mas para isso você precisa confiar. Você precisa obedecer. Você precisa andar nos princípios da palavra. Agora eu quero que você entenda algo muito importante sobre a corrida da fé. Porque a vida cristã não é uma caminhada tranquila onde tudo é fácil. Não, a vida cristã é uma corrida, é uma maratona, é um desafio de resistência. E está escrito em Hebreus capítulo 12 que nós devemos correr com perseverança a corrida que nos está proposta, olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da nossa fé. E isso significa que você não pode desistir no meio do caminho. Você não pode parar quando as coisas ficarem difíceis. Você não pode jogar tudo para o alto quando vier a primeira tempestade. Porque a corrida exige perseverança, exige determinação, exige foco, exige disciplina. E muitas pessoas começam bem, começam animadas, cheias de fé,
cheias de esperança, mas no meio do caminho elas se cansam, elas se distraem, elas param de orar, elas param de ler a palavra, elas param de congregar. E aí o que acontece? Elas perdem o ritmo, elas perdem a força, elas perdem a visão e acabam desistindo, acabam voltando para a vida antiga, acabam abandonando o propósito de Deus. E eu não quero que isso aconteça com você. Eu não quero que você seja mais um que desiste. Eu quero que você seja um vencedor. Eu quero que você chegue até o fim. Eu quero que você cruze a linha de chegada e ouça do Senhor Jesus: muito bem, servo bom e fiel. Entra no gozo do teu Senhor. E para você conseguir correr essa corrida com êxito, você precisa entender que não pode carregar pesos desnecessários. Porque imagine um atleta que entra numa maratona carregando uma mochila cheia de pedras. Ele não vai conseguir correr bem. Ele vai se cansar rapidamente, ele vai ficar para trás. E é exatamente isso que acontece na vida espiritual, quando você insiste em carregar coisas que Deus já te mandou soltar. Quando você se apega a mágoas, a ressentimentos, a culpas, a medos, a ansiedades, tudo isso pesa, tudo isso te atrasa, tudo isso te impede de avançar. E por isso a palavra de Deus nos orienta a deixar de lado todo o peso. E repare que não é só o pecado que precisa ser deixado de lado, mas também os pesos, porque nem tudo que é peso é pecado, mas mesmo assim atrapalha e pode ser uma preocupação excessiva com o futuro, pode ser uma insegurança paralisante, pode ser um perfeccionismo que te impede de começar, pode ser uma dependência emocional de alguém, pode ser mil coisas. Mas você precisa identificar qual é o seu peso e ter coragem de largá-lo aos pés da cruz, de entregar para Jesus, de confiar que Ele vai cuidar. E quando você faz isso, você sente uma leveza espiritual incrível. Você sente que pode respirar de novo. Você sente que pode correr de novo. Você sente que pode sonhar de novo. E a sua caminhada com Deus se torna algo gostoso, algo prazeroso, algo que te fortalece e não que te esgota. E nessa corrida, você precisa manter os olhos fixos em Jesus, porque Ele é o autor e consumador da nossa fé. Ele é o nosso exemplo. Ele é o nosso alvo. Ele é aquele que nos dá forças para continuar. E quando você olha para Jesus, você percebe que Ele também sofreu, Ele também foi tentado, Ele também passou por dores, Ele também enfrentou oposição, mas Ele não desistiu, Ele perseverou, Ele suportou a cruz, Ele venceu a morte e agora Ele está assentado à direita do Pai, intercedendo por você, torcendo por você, fortalecendo você. E quando você se lembra disso, quando você medita nisso, você ganha uma força nova, uma coragem nova, uma esperança nova. E você percebe que se Jesus venceu, você também pode vencer. Se Jesus perseverou, você também pode perseverar. Se Jesus completou a sua missão, você também pode completar a sua. Porque o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em você, e esse Espírito te capacita, te fortalece, te levanta, te renova, te transforma e te faz mais que vencedor em Cristo Jesus. E falando em renovação, eu quero te lembrar de uma promessa linda que está em Isaías, capítulo 40, versículo 31, que diz que aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. E isso é uma palavra de esperança para você que está cansado, para você que sente que não aguenta mais, para você que acha que chegou no seu limite, porque Deus quer te dizer que Ele vai renovar as suas forças, Ele vai te dar fôlego novo, Ele vai te levantar, Ele vai te fazer subir como a águia. E a águia é um pássaro interessante, porque quando vem a tempestade, enquanto os outros pássaros se escondem, a águia usa a força do vento para subir ainda mais alto.
E é isso que Deus quer fazer com você. Ele quer que você use as dificuldades como impulso para subir mais alto, para crescer mais, para amadurecer mais, para confiar mais. E quando você faz isso, quando você espera no Senhor, quando você confia nele mesmo, não entende? Quando você adora mesmo na dor, quando você louva mesmo na tempestade, você experimenta uma renovação que não vem de você, que vem de Deus. E essa renovação é completa, é integral, é física, emocional, espiritual, financeira. E você passa a viver em um novo nível de intimidade com Deus, em um novo nível de fé, em um novo nível de prosperidade, que não depende das circunstâncias, mas depende de Deus. Compartilhe esta oração com alguém que você sabe que está precisando de renovação espiritual, de uma palavra de fé, de um toque de esperança, porque quando você compartilha, você está semeando no reino, você está sendo instrumento de Deus para alcançar vidas. E Deus vai honrar isso, Deus vai abençoar você por ser generoso, por pensar nos outros, por se importar com o próximo. E você vai ver que quando você semeia bênção, você também colhe bênção. Quando você espalha a esperança, você também recebe esperança, porque essa é a lei do reino, essa é a lei da semeadura. Você colhe o que planta. E se você planta amor, planta fé, planta generosidade, planta bondade, é isso que você vai colher multiplicado. Agora eu quero falar diretamente com o seu coração. E eu quero que você se conecte verdadeiramente com a presença de Deus neste instante, porque chegou o momento de você fazer uma oração profunda, de você abrir o seu coração de forma completa, de você entregar tudo nas mãos de Deus. E eu quero que você repita comigo no seu coração, com sinceridade, com fé, com lágrimas, se necessário. Porque Deus não está interessado em palavras bonitas. Ele está interessado em corações sinceros, em almas quebrantadas, em espíritos contritos. E quando você vem diante dele dessa forma, ele te recebe, ele te abraça, ele te cura, ele te restaura, ele te transforma. Então vamos lá. Eu declaro agora, em nome de Jesus, que toda corrente está sendo quebrada, que toda prisão está sendo aberta, que todo jugo está sendo destruído, que toda maldição está sendo cancelada, que toda palavra negativa está sendo anulada e que a bênção de Deus, a prosperidade de Deus, a sabedoria de Deus, a abundância de Deus está sendo derramada sobre a sua vida neste exato momento. Eu declaro que você não é mais escravo do medo. Você não é mais escravo da ansiedade. Você não é mais escravo da escassez. Porque em Cristo você é livre, em Cristo você é próspero, em Cristo você é vitorioso. E eu determino em nome de Jesus que as portas da prosperidade se abrem para você, que as janelas do céu se abrem sobre a sua casa, que oportunidades de trabalho, de negócio, de investimento começam a aparecer na sua vida, que ideias criativas começam a fluir na sua mente, que você começa a enxergar possibilidades onde antes só via impossibilidades, que você começa a ter discernimento para tomar as decisões certas no momento certo, que você começa a administrar os seus recursos com sabedoria, com equilíbrio, com inteligência, e que você experimenta o transbordo financeiro que vem de Deus, aquele transbordo que não te traz preocupação, mas te traz paz, que não te traz ansiedade, mas te traz gratidão, que não te afasta de Deus, mas te aproxima ainda mais dele, porque você reconhece que tudo vem dele, que tudo pertence a ele e que você é apenas um mordomo fiel daquilo que ele confia às suas mãos. Eu tomo posse em nome de Jesus de uma vida financeira estável, organizada, próspera e abençoada para você. Eu tomo posse de sabedoria para investir, para poupar, para gastar, para semear. Eu tomo posse de multiplicação, de aumento, de crescimento, de expansão.
E eu declaro que a escassez acabou, que a falta acabou, que a miséria acabou, que a pobreza acabou, que o aperto acabou. Porque Deus está trazendo abundância, Deus está trazendo fartura, Deus está trazendo suprimento. E você vai testemunhar isso. Você vai ver com os seus próprios olhos, você vai experimentar na sua própria vida. E quando isso acontecer, você vai se lembrar desta oração, você vai se lembrar deste momento, você vai se lembrar que foi Deus quem fez, e você vai dar toda a glória, toda a honra, todo o louvor ao nome santo do Senhor Jesus Cristo. O Senhor está derramando sobre você, neste instante, uma unção de perseverança, uma unção de resistência, uma unção de paciência, porque você não vai desistir, você não vai se cansar, você não vai se render, você vai continuar firme, você vai continuar de pé, você vai continuar na luta, você vai continuar na corrida, porque você sabe que no final você vai vencer. Você sabe que no final você vai colher. Você sabe que no final você vai testemunhar a glória de Deus. E enquanto você espera, enquanto você persevera, Deus está trabalhando, Deus está preparando, Deus está organizando, Deus está movendo céus e terra em seu favor. E quando chegar a hora certa, quando chegar o tempo determinado por Ele, tudo vai se encaixar, tudo vai fazer sentido. E você vai perceber que valeu a pena esperar, que valeu a pena confiar, que valeu a pena obedecer, porque a recompensa de Deus é muito maior do que qualquer sacrifício que você fez. É muito maior do que qualquer lágrima que você derramou. É muito maior do que qualquer dor que você suportou. Eu declaro que o Senhor está limpando o seu coração de toda a amargura, de todo ressentimento, de toda mágoa, de toda tristeza, e está enchendo você de alegria, de paz, de amor, de esperança, de fé. E você começa a enxergar a vida com outros olhos, você começa a valorizar as pequenas coisas, você começa a agradecer por tudo, você começa a louvar em qualquer circunstância, você começa a confiar mesmo quando não entende. E isso é maturidade espiritual, isso é crescimento na fé, isso é transformação verdadeira. E Deus se agrada disso, Deus se alegra com isso. E quando Deus se agrada de você, quando Deus se deleita em você, Ele derrama bênçãos sem medida, Ele abre portas que ninguém pode fechar, Ele te exalta, Ele te honra, Ele te promove, Ele te faz prosperar. E não importa o que os outros pensam, não importa o que os outros falam, porque o que importa é o que Deus pensa, o que Deus fala, o que Deus determina sobre a sua vida. E Deus determinou que você seria próspero, que você seria abençoado, que você seria feliz, que você seria vitorioso, que você seria testemunha viva do poder dele. E é isso que você vai ser, é isso que você já é, porque em Cristo você é nova criatura. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Eu determino que toda dívida que te oprime vai ser paga, que toda conta que te preocupa vai ser quitada, que todo compromisso financeiro que te tira o sono vai ser honrado, porque Deus é Jeová Jiré. Deus é o Deus que provê, e Ele não falha, Ele não atrasa, Ele não esquece. E quando Ele promete, Ele cumpre, e Ele prometeu que supriria todas as suas necessidades segundo as suas riquezas em glória. E as riquezas de Deus são ilimitadas, são inesgotáveis, são abundantes, e você tem acesso a essas riquezas, não por causa dos seus méritos, mas por causa da graça de Deus, por causa do sacrifício de Jesus na cruz, por causa do amor incondicional do Pai. E você pode se aproximar com confiança do trono da graça, para receber misericórdia e achar graça para o socorro em tempo oportuno. E este é o tempo oportuno. Este é o momento de você clamar, de você pedir, de você buscar, de você bater a porta, porque quem pede recebe, quem busca encontra, e a quem bate será aberto.
Eu declaro que você está entrando em uma nova temporada, uma temporada de colheita, uma temporada de multiplicação, uma temporada de expansão, uma temporada onde tudo o que você plantou com lágrimas, você vai colher com alegria, onde tudo o que você semeou com sacrifício, você vai ceifar com gratidão, onde tudo o que você investiu no reino vai retornar multiplicado para as suas mãos, e você vai se tornar um canal de bênção. Você vai se tornar fonte de suprimento para outros. Você vai se tornar instrumento de Deus para abençoar famílias, para ajudar necessitados, para investir em projetos do reino, para ser testemunha viva de que Deus é fiel, de que Deus é poderoso, de que Deus é generoso, de que Deus cuida dos seus filhos. E quando as pessoas olharem para você, elas não vão ver você, elas vão ver Jesus, elas vão ver a glória de Deus manifestada na sua vida. E isso vai glorificar o nome do Senhor, isso vai exaltar o nome de Jesus, isso vai trazer honra ao Espírito Santo, e você vai cumprir o propósito para o qual foi criado, que é glorificar a Deus e desfrutar dele para sempre. Eu tomo posse de sabedoria financeira para você, sabedoria para discernir as oportunidades verdadeiras das falsas, sabedoria para identificar os negócios que vêm de Deus e os negócios que vêm da carne, sabedoria para saber quando investir e quando esperar, sabedoria para saber quando gastar e quando economizar, sabedoria para saber quando semear e quando colher, sabedoria para organizar o seu orçamento, para planejar o seu futuro, para garantir a sua estabilidade, para construir um patrimônio, para deixar herança para os seus filhos e para os filhos dos seus filhos, porque está escrito em Provérbios que o homem de bem deixa herança para os filhos de seus filhos. E você é um homem de bem, você é uma mulher de bem, você é filho de Deus. Você é herdeiro das promessas, você é beneficiário das bênçãos e você tem direito a viver uma vida próspera, equilibrada, abençoada, porque essa é a vontade de Deus para você. Essa é a promessa de Deus para você. Essa é a herança de Deus para você. Eu determino que você vai sair da escassez e entrar na abundância. Vai sair da pobreza e entrar na prosperidade, vai sair da falta e entrar no suprimento, vai sair da miséria e entrar na riqueza, vai sair do aperto e entrar no transbordo. E isso não vai acontecer de forma desonesta, não vai acontecer de forma ilícita, não vai acontecer de forma errada, mas vai acontecer de forma correta, de forma justa, de forma honrada. Porque Deus não abençoa a desonestidade, Deus não multiplica a corrupção, Deus não prospera a injustiça, mas Deus abençoa a integridade, Deus multiplica a honestidade, Deus prospera a retidão. E você é uma pessoa íntegra, você é uma pessoa honesta, você é uma pessoa justa. E por isso, Deus vai te abençoar, Deus vai te prosperar, Deus vai te fazer crescer. E você vai ser exemplo, você vai ser referência, você vai ser testemunho de que é possível prosperar andando nos caminhos do Senhor, de que é possível enriquecer honrando a Deus, de que é possível ter abundância sem perder a humildade, sem perder a simplicidade, sem perder a dependência de Deus. Neste momento, eu sinto que o Espírito Santo está tocando profundamente no seu coração. Eu sinto que as lágrimas estão querendo brotar dos seus olhos. Eu sinto que você está sendo envolvido pela presença de Deus. E eu quero que você permita, eu quero que você não segure, eu quero que você deixe o Espírito Santo ministrar em você, que você deixe Deus curar as suas feridas, que você deixe Jesus restaurar a sua alma, que você deixe o Consolador trazer paz para o seu coração, porque esse é um momento sagrado, esse é um momento especial, esse é um momento que vai marcar a sua vida, que vai mudar a sua história, que vai transformar o seu destino, e você nunca mais vai ser o mesmo.
Depois desta oração, você nunca mais vai enxergar as coisas da mesma forma, você nunca mais vai duvidar do amor de Deus, você nunca mais vai questionar o cuidado de Deus, porque você vai ter experimentado a presença dele de uma forma tão real, tão intensa, tão profunda, que isso vai ficar gravado no seu coração para sempre. Eu declaro que toda palavra de fracasso que foi pronunciada sobre a sua vida está sendo cancelada agora. Toda maldição que foi lançada sobre a sua família está sendo quebrada agora. Toda profecia negativa que foi feita sobre o seu futuro está sendo anulada agora. Porque a palavra de Deus diz que nenhuma arma forjada contra você prosperará. E toda língua que se levantar contra você em juízo será condenada. E essa é a herança dos servos do Senhor. E você é servo do Senhor. Você é filho de Deus. Você é herdeiro das promessas. E por isso, você está protegido, você está guardado. Você está blindado pelo sangue de Jesus. E nada pode te atingir, nada pode te destruir, nada pode te derrotar. Porque maior é aquele que está em você do que aquele que está no mundo. E se Deus é por você, quem será contra você? Se Deus te defende, quem te acusa? Se Deus te justifica, quem te condena? Ninguém, absolutamente ninguém, porque você está nas mãos de Deus. Você está debaixo das asas do Altíssimo. Você está protegido pela sombra do Onipotente. E ali você está seguro. Ali você está guardado. Ali você está abençoado. Eu tomo posse de uma mente renovada para você. Uma mente que pensa com sabedoria, que age com prudência, que decide com discernimento. Uma mente que não se deixa levar pelas emoções, que não se deixa dominar pelos impulsos, que não se deixa enganar pelas aparências, mas uma mente que busca a vontade de Deus, que obedece à palavra de Deus, que confia nos planos de Deus. E quando você tem uma mente assim, você toma decisões acertadas, você faz escolhas sábias, você caminha nos caminhos certos e o resultado é prosperidade, é crescimento, é vitória, é sucesso. Não o sucesso do mundo, mas o sucesso de Deus. Aquele sucesso que vem acompanhado de paz, de alegria, de realização, de propósito, de sentido, porque não adianta ter sucesso no mundo e falhar diante de Deus. Não adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. O que importa é prosperar na presença de Deus. É crescer na graça e no conhecimento de Jesus Cristo. É viver uma vida que honra o Senhor. E essa é a verdadeira prosperidade. Essa é a verdadeira riqueza. Essa é a verdadeira abundância. Eu determino que você vai experimentar o transbordo de Deus, aquele transbordo que a Bíblia fala em Lucas, capítulo 6, versículo 38. Dai e ser-vos-á dado, boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão, porque com a medida com que medis também vos medirão. E isso significa que quando você dá, quando você semeia, quando você é generoso, quando você ajuda o necessitado, quando você contribui para a obra de Deus, Deus retribui de forma abundante, de forma generosa, de forma transbordante, e você recebe não apenas o que deu, mas muito mais, multiplicado, aumentado, ampliado, e isso porque Deus é generoso, Deus é abundante, Deus é próspero, e Ele quer que os seus filhos também sejam. Ele quer que você viva em plenitude. Ele quer que você experimente a vida abundante que Jesus prometeu. Ele quer que você tenha não apenas o suficiente, mas o transbordo, a sobra, o excedente, para que você possa abençoar outros, para que você possa ser instrumento de suprimento na vida de pessoas que estão passando necessidade. E assim o reino de Deus se expande, assim a glória de Deus se manifesta, assim o nome de Jesus é exaltado. Agora eu quero que você feche os seus olhos por um momento, que você respire fundo,
que você sinta a presença de Deus ao seu redor, que você se conecte com o céu, que você abra o seu coração de forma completa e que você entregue tudo nas mãos do Senhor. Entregue as suas preocupações, entregue as suas ansiedades, entregue os seus medos, entregue as suas dívidas, entregue as suas contas, entregue os seus problemas, entregue tudo, absolutamente tudo, porque Deus quer cuidar de você. Deus quer carregar os seus fardos, Deus quer te dar descanso, Deus quer te dar paz. E Ele pode fazer isso, Ele tem poder para fazer isso, Ele tem amor para fazer isso, e Ele quer fazer isso. Basta você confiar, basta você crer, basta você entregar, e Ele vai agir, Ele vai se mover, Ele vai trabalhar, Ele vai operar milagres na sua vida, milagres financeiros, milagres emocionais, milagres espirituais, milagres relacionais, milagres em todas as áreas, porque para Deus não há impossíveis, para Deus não há limites, para Deus não há barreiras, e o que é impossível para os homens é possível para Deus. E Ele vai fazer na sua vida aquilo que ninguém esperava, aquilo que você mesmo não acreditava, aquilo que parecia totalmente fora de alcance, e quando Ele fizer, você vai se curvar, você vai adorar, você vai louvar, você vai dar toda a glória ao nome dEle, porque você vai saber que foi Deus, que foi a mão de Deus, que foi o poder de Deus, que foi a misericórdia de Deus, que foi a graça de Deus, que foi o amor de Deus. Eu declaro sobre você uma vida longa, próspera, abençoada, feliz, realizada, cheia de propósito, cheia de sentido, cheia de significado, cheia de Deus. E você vai viver cada dia na presença do Senhor. Você vai acordar todos os dias com gratidão no coração. Você vai deitar todas as noites com paz na alma, você vai caminhar com confiança, você vai trabalhar com excelência, você vai se relacionar com amor, você vai administrar com sabedoria, você vai investir com inteligência, você vai gastar com consciência, você vai poupar com disciplina, você vai semear com alegria, você vai colher com gratidão, e tudo na sua vida vai prosperar, tudo na sua vida vai crescer. Tudo na sua vida vai se multiplicar, porque você está em Deus, e Deus está em você. E essa conexão é poderosa, essa união é forte, essa aliança é eterna, e nada pode quebrar isso, nada pode destruir isso, nada pode roubar isso, porque o que Deus uniu, ninguém separa, o que Deus abençoou, ninguém amaldiçoa, o que Deus determinou, ninguém anula. E agora, neste momento final desta oração, eu quero que você saiba que não foi por acaso que você chegou até aqui, que não foi coincidência você ter ouvido esta palavra, mas foi o Espírito Santo que te trouxe, foi Deus que preparou este encontro, foi o céu que organizou este momento, porque você precisava ouvir que Deus te ama, que Deus cuida de você, que Deus tem planos de prosperidade e não de mal, para te dar um futuro e uma esperança, que Deus vai abrir as janelas do céu sobre a sua vida, que Deus vai derramar bênçãos sem medida, que Deus vai transformar a sua situação financeira, que Deus vai te dar sabedoria para administrar bem os recursos, que Deus vai te fazer prosperar com equilíbrio, com propósito, com integridade, e que você vai ser testemunha viva do poder de Deus, da fidelidade de Deus, da generosidade de Deus, e você vai glorificar o nome do Senhor, você vai exaltar o nome de Jesus, você vai dar honra ao Espírito Santo, e sua vida será um testemunho vivo de que Deus é real, de que Deus é poderoso, de que Deus é fiel, de que Deus cumpre as suas promessas, e que vale a pena confiar nele, que vale a pena obedecer a ele, que vale a pena servir a ele, porque ele é digno, porque ele é maravilhoso, porque ele é incomparável, porque não há ninguém como ele. Eu abençoo você agora em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Eu abençoo a sua vida, eu abençoo a sua família, eu abençoo a sua casa, eu abençoo o seu trabalho, eu abençoo os seus negócios, eu abençoo as suas finanças, eu abençoo os seus relacionamentos, eu abençoo a sua saúde, eu abençoo os seus sonhos, eu abençoo os seus projetos, eu abençoo tudo aquilo que você colocar às suas mãos e que o Senhor faça prosperar, que o Senhor faça crescer, que o Senhor faça multiplicar e que você viva todos os dias da sua vida na plenitude da bênção de Deus, na abundância da graça de Deus, no transbordo do amor de Deus, e que quando você chegar ao final desta jornada terrena, você possa dizer como Paulo disse: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé, e desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. Amém e amém. Que assim seja, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, aquele que era, que é e que há de vir, aquele que tem todo o poder no céu e na terra, aquele que venceu a morte, que ressuscitou ao terceiro dia, que está sentado à direita do Pai, que intercede por você, que te ama com amor eterno, que te escolheu antes da fundação do mundo, que te chamou das trevas para a sua maravilhosa luz e que vai completar em você a boa obra que começou até o dia de Cristo Jesus. Toda honra, toda glória, todo louvor, todo poder, toda majestade sejam dados ao seu santo nome, agora e para sempre. Amém.